talvez esse seja o motivo pelo qual você não está evoluindo com a sua dança e eu vou te mostrar o porquê. Olá, meu povo, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Almeida, eu sou bailarina e eu estou aqui para abordar um assunto que eu acho de extrema importância e eu não só acho, como eu sei que é de extrema importância. E eu quero falar sobre autoestima e autoconfiança. Eu sei que são assuntos bem delicados para a gente poder trabalhar, para a gente poder falar. Alguns pontos que vão te ajudar a evoluir na sua autoestima, na sua autoconfiança ali na dança. E eu espero que te ajude de verdade, porque eu tô fazendo esse vídeo do fundo do meu coração. Bom, primeiramente vamos entender o que é autoestima e autoconfiança. A autoestima está relacionada ao seu valor próprio e também ao que você enxerga sobre si mesmo. E a autoconfiança está relacionada às suas crenças em relação às suas habilidades, ao que a gente acredita sobre a gente, o que a gente acredita sobre as nossas capacidades, do que a gente consegue fazer, do que a gente não consegue. Assim, os dois assuntos se complementam demais, eles são de extrema importância para a gente poder trabalhar em melhorar a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal. E isso está diretamente relacionado ao sucesso de nós bailarinos, dançarinos, em geral. Quando esses pontos não são bem trabalhados, surgem alguns desafios pra gente na nossa vida, e isso resulta em comparação, isso resulta em críticas, autocríticas. Existem muitas outras coisas que são relacionadas ao desafio, e aí a melhor coisa que a gente pode fazer é reconhecer o que está faltando pra gente, reconhecer o que a gente tem que melhorar, e aí a partir desse reconhecimento do que a gente precisa melhorar, do que a gente quer melhorar, vem outro desafio que é a gente melhorar isso de fato, colocar a mão na massa e ir pra jogo. Agora eu vou entrar aqui dentro de alguns tópicos para a gente poder trabalhar. São coisas que eu usei, que eu uso no meu dia a dia. Eu sei que existem muitos desafios, né, pra gente que acaba fazendo a gente duvidar das nossas capacidades, duvidar do que a gente realmente consegue, duvidar das nossas forças, duvidar da gente. Existem decisões e coisas diariamente que a gente faz que podem prejudicar a nossa autoconfiança ou melhorar a nossa autoconfiança. Um exemplo prático que eu posso dar para vocês é em questão que eu até enfrento muito no meu dia a dia. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu preciso acordar cedo para poder estudar, para poder fazer as minhas coisas, dar tempo e até mesmo conseguir dormir mais cedo para poder acordar mais cedo e repetir esse ciclo. Um problema é que eu não tô conseguindo, assim, eu tô enfrentando diariamente essa questão para poder acordar mais cedo, e então esse é um desafio para mim no dia a dia. Quando eu anoto ali que eu preciso acordar mais cedo e eu simplesmente não acordo mais cedo, eu tô simplesmente dizendo para mim mesma que eu não posso confiar em mim. E é basicamente essa lógica, assim. Se eu faço as coisas que eu me propus a fazer, eu vou confiar em mim, porque, para quem não sabe, a gente não só se relaciona com as pessoas, mas como a gente se relaciona com a gente mesmo. Então, essa coisa de autocuidado, autoconfiança, autoestima, a gente precisa ter muito cuidado. Isso abala as nossas expectativas, fere a nossa autoconfiança. A gente tem que prestar bastante atenção nas coisas que a gente faz para poder não prejudicar essa área ali da nossa vida. Então, algo que está muito relacionado a esse exemplo que eu dei, que é o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui, é sobre a gente estabelecer metas que são realistas. Como é que a gente pode estabelecer metas realistas? A gente precisa, de fato, analisar o que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer. Um exemplo é você querer... Vou colocar o mesmo exemplo aqui, eu acordar cedo. O que eu posso fazer para poder realizar essa meta de acordar cedo? E me sentir mais autoconfiante, me sentir feliz, me sentir contente com o que eu fiz para mim mesma. É aquela questão da minha rotina. Eu sei que eu posso dormir mais cedo, eu tenho que dormir mais cedo para poder acordar mais cedo, isso vai facilitar muito a minha vida. Eu dormir as horas que eu preciso dormir, de 7 a 9 horas por noite. Isso é um desafio? É um desafio, mas eu sei que eu preciso pelo menos tentar fazer isso para eu conseguir acordar mais cedo. Então eu preciso ter uma rotina noturna, não ficar mexendo muito no celular antes de dormir, trocar o celular pela leitura. É uma coisa que eu tô fazendo, que eu vou fazendo aos pouquinhos também. Quando eu não tô com sono, o que eu faço é, de fato, eu vou lá,
pego o livro, sento na minha cama, ligo a luzinha amarela ali do meu quarto e aí eu fico lendo. Eu leio até me dar um sono assim, de pesar, e aí eu desligo a luz, guardo o livro, deito, e aí eu consigo dormir tranquilamente. Eu sei que eu chego tarde, então essa questão da leitura antes de dormir vai me ajudar muito a conseguir dormir na hora que eu preciso. Além da rotina noturna, vem a quantidade de hora que eu dormi, e aí chega amanhã. O que eu tenho que fazer de manhã? Eu sou a pessoa, gente, vou te falar, é uma complicação, porque eu simplesmente levanto da minha cama, desligo o despertador, deito e durmo de novo. Você tem noção do que eu faço? E eu tenho consciência de que isso fere muito a minha autoconfiança, mas, sabe, tá uma coisa na minha cabeça de que eu sei que... Eu acho que isso é safadeza, entendeu? Isso é safadeza. É uma preguiça que eu não sei como que eu vou resolver essa situação na minha vida. Eu tenho soluções, tenho consciência dessas soluções, mas eu preciso colocar muito isso em prática. Aí, o que eu preciso fazer de manhã? Eu tenho que levantar, desligar o despertador, ir pro banheiro e não voltar pra minha cama, entende? E também não adianta eu colocar o despertador lá do outro lado, porque eu sei que se eu colocar o despertador na minha sala, eu vou lá, desligo e volto. Então eu preciso ver o que eu tenho que fazer para eu não voltar. Eu preciso muito resistir a esse pensamento de querer voltar para a cama, para esses pensamentos de eu não dormi bem essa noite, eu não dormi 8 horas, eu tenho que dormir 8 horas. Eu sei que tem que dormir 8 horas, mas muitas vezes eu não consigo, eu não posso, porque eu preciso ter esse tempo de manhã. Então, assim, venhamos e convenhamos. Estou sendo uma safadeza da minha parte, entendeu? Esse é um exemplo que você tá vendo que tá acontecendo na minha vida. Isso tá acontecendo na minha vida e eu tô melhorando isso a cada dia. E você pode levar essa questão de exemplo da autoconfiança para outras áreas da sua vida, tá? Não só em questão de acordar cedo. É naquela questão de você colocar alguma coisa no seu papelzinho ali, no seu caderninho, no seu planner e não fazer. Isso também fere a nossa autoconfiança. Então, antes da gente estabelecer metas, a gente precisa pensar muito no futuro. Não muito para você não ficar ansioso, mas de fato pensar de uma forma lógica. Então, você vai pensar no que você já colocou na sua lista, do que você quer colocar, no que você pretende colocar, e você vai analisar exatamente. Isso conta no tempo que você precisa para se arrumar, no tempo que você precisa para estudar, muitas coisas. Então, assim, as metas realizáveis são pontos cruciais, coisas super importantes que podem ajudar a gente a aumentar a nossa autoconfiança. Então é algo que a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela para não ferir isso dentro da gente. Eu posso fazer um vídeo só sobre metas e também existem conteúdos aqui no YouTube que eu posso indicar para vocês lá no Instagram. Então se alguém quiser, me peça lá que eu vou mandar para você ou então publico lá nos stories. Pensa nisso sobre as metas e vamos passar para o próximo tópico. O segundo tópico é você celebrar cada conquista. Eu sei que é muito comum a gente celebrar muito aquelas conquistas que a gente lutou muito para poder conseguir. Por exemplo, você quer muito fazer uma pirueta e você consegue fazer essa pirueta porque você treinou muito, você de fato fez muita aula e vamos supor que foi uma meta que você colocou, então você conseguiu fazer. E aí você celebra muito, você fica muito feliz, você grava vídeo, você posta e... aquelas pequenas conquistas diárias que você teve também, você simplesmente não celebrou da maneira que você poderia ter celebrado. Concorda comigo que essa questão de você celebrar a conquista de conseguir uma pirueta foi algo que você foi moldando por muito tempo, então demorou muito tempo para você conseguir isso. Dentro desse tempo, tiveram muitas pequenas conquistas. E o que eu falo de você celebrar as conquistas é você celebrar essas pequenas conquistas. Eu, acordando cedo, eu vou ficar muito feliz. Então eu vou celebrar, vou me parabenizar. Parabéns, Bruna, por você ter acordado mais cedo. Você conseguiu, não deitou na cama de novo. Oh, parabéns. Eu mesmo falando comigo. Não sei se você fala sozinho, tá? Mas eu falo sozinho. Eu não falo dessa forma, igual eu falei no vídeo, mas é mais mentalmente assim, eu falo sozinho. Um pouco louca? Não sei, talvez. Mas enfim, fala com você. Celebra isso, tá?
Existem muitas coisas que você pode celebrar durante o seu dia. Às vezes é que você chegou mais cedo na aula, às vezes é que você acordou mais cedo, às vezes é que você conseguiu ler uma página do livro, ou que você conseguiu fazer uma aula ali na barra sem cansar, ou você conseguiu subir na ponta de uma maneira mais fácil, sabe? Celebrar essas coisas. Então, isso tanto te ajuda a ficar feliz pelas suas conquistas, como te faz ter que enxergar um pouco mais fundo sobre o que você está fazendo no seu dia a dia. Porque se você consegue conquistar alguma coisa, só que você não tem noção, significa que você não estava prestando atenção no que você estava fazendo. Ou seja, talvez você não estava presente ali no momento, você estava muito ansiosa ou pensando muito no passado. Existem muitas essas questões. Estar presente ali, esquecer essa questão do futuro, do passado, viver de fato o presente vai te fazer observar as suas pequenas conquistas. O terceiro tópico é você praticar a visualização positiva. As pessoas podem chamar isso de, não sei, tem essas coisas do universo, né? De você pensar positivo, que o universo vai te atender. Mas o que eu chamo isso é de fé. Você ter fé que vai acontecer algo bom e positivo para você. Como é que você pode fazer essa questão de visualização positiva? Eu vejo na prática, assim, diariamente, muitos bailarinos olham e simplesmente têm uma visão totalmente negativa de alguma coisa. Igual esses dias, a gente estava treinando roda sem braço, né? Então tinha duas pessoas lá fazendo o apoio para a gente poder passar por cima sem as mãos. Roda que eu falo é estrelinha, para quem não conhece. E aí eu ouvi uma menina falando: mas eu não consigo fazer, eu vou fazer igual ele, eu vou cair, eu não vou fazer, eu não vou conseguir. Sabe, isso é um pensamento negativo, é um pensamento muito, sabe? É claro que você vai cair, você tá pensando que você vai cair, você tá falando que você vai cair, então você vai cair. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente pensa, porque isso reflete na nossa ação como um todo. Então o que a gente fala, o que a gente pensa, vai refletir muito na nossa ação. E isso eu posso garantir pra você, porque eu sei disso, eu tenho certeza disso. Isso não é que eu acho, não, eu sei que isso vai acontecer. Porque isso já aconteceu muito comigo. Então, você praticar essa questão de você querer pensar um pouco mais positivo vai te ajudar muito a fazer as coisas de maneiras muito melhores. E isso não vem do dia para a noite, tá? Isso é uma coisa muito aos poucos, muito diariamente. É uma pequena decisão diária que você vai tomando, você vai prestando atenção nos seus pensamentos. Isso vai te ajudar a olhar mais para você e visualizar mais os seus pensamentos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito essa habilidade. Então, diariamente você vai fazendo, vai praticando. E aí, como é que a gente pode fazer isso? A questão da visualização positiva, ela não está relacionada só em você pensar em querer fazer. Isso está muito relacionado ao que você já faz no seu dia a dia para quando chegar naquele momento você conseguir fazer. Como, por exemplo, você treina todos os dias para quando você chegar na sua aula você conseguir fazer tudo que o professor propõe para você fazer, independente do que ele queira. Então, se você está treinando força, flexibilidade justamente para fazer aquilo, isso vai estar dentro de você. Você vai, de forma automática, capturar essa informação que vai te dar um combustível para você conseguir fazer aquilo, pensar de uma forma mais positiva, né, antes de você fazer. E quando você fizer, vai sair assim, ou da melhor forma, ou você vai depositar muito a sua energia para você fazer da melhor forma. Então, está muito relacionado ao que você faz diariamente para conseguir ali naquele momento possa ser uma experiência mais legal para você. E aí já entra nessa questão do trabalho de fortalecimento do corpo. O fortalecimento do corpo eu já dei um exemplo aqui, né, sobre a visualização positiva. Quando você treina diariamente, tá dando combustível para você ter essa carta ali na manga para dizer que você treinou, você se dedicou muito ali todos os dias na academia, na sua casa, para você chegar ali no palco, ali na aula e dar o seu melhor. Então isso ajuda muito a crescer a nossa autoestima. Esses momentos vão te dar o combustível para poder fazer o que você tem que fazer ali na aula. E existem outras questões também, eu tenho um vídeo aqui no YouTube só falando sobre isso. A autoestima está muito ligada ao seu valor, ao que você enxerga de valor dentro de você, está muito ligada à consciência que você tem do
quão valioso você é. Isso é uma coisa muito delicada e muito importante para a gente poder trabalhar diariamente. Você, de fato, reconhecer o seu valor. Isso vai ajudar muito na tua autoestima. Você valorizar que você é uma pessoa valiosa, uma pessoa que vale a pena. Você às vezes pode achar que não tem mais jeito para você, sei lá, acordar cedo como eu. Não tem mais jeito, não vale de nada, eu não consigo fazer nada direito. Não, calma. Eu sei que às vezes dá esses picos, a gente fica nervosa, mas presta atenção, você é valiosa, você é valioso. Na Bíblia diz que a gente vale mais do que qualquer ouro desse mundo, então a gente tem muito valor. Se a gente tem valor, então a gente tem que ter essa consciência de que a gente não é qualquer coisa, nós não somos qualquer coisa, você entende? Ele diz que a gente tem valor, então se a gente tem valor, a gente tem valor. O tópico é você evitar aquelas comparações que são indesejadas. Como é que você pode fazer isso? É você fazer uma comparação inteligente. Tem um vídeo aqui que eu falei sobre isso, mas eu também posso fazer um vídeo só sobre essa comparação inteligente. Mas no geral, é você observar as pessoas que você tem de exemplo, as pessoas que você admira, analisar aquilo que elas fazem e você olhar para a rotina delas, olhar para elas, o que elas fazem no dia a dia, o que elas fazem que deixam elas um pouco mais habilidosas. E aí você vai pegar isso que você viu, você vai analisar o que você pode colocar na sua rotina, o que serve para você e o que não serve. Então, o que serve para você vai absorver, vai colocar na sua rotina, e o que não serve para você vai descartar, jogar fora e deixar lá com aquela pessoa. Então, isso é o que eu vejo como uma comparação inteligente. É o que eu pratico, é o que eu recomendo muitas pessoas fazerem também. Um outro ponto é a gente desenvolver a mentalidade de crescimento. Eu acredito que isso está muito relacionado a gente ter a ambição de querer fazer mais, de querer ser melhor, não de uma forma arrogante, de uma forma ruim, mas de uma forma boa. Não quero que o que eu fale aqui seja plágio, tá? Fique bem claro isso, que eu tô tirando essa frase de uma influenciadora que eu acompanho muito de desenvolvimento pessoal e profissional. Essa frase, ela caminha junto comigo diariamente e eu sei que também caminha junto com a vida de outras pessoas. E essa frase é: bom você se torna. Eu acredito muito que essa frase tem esse poder de ajudar a gente a ter essa mentalidade de crescimento. Porque a gente não nasceu sabendo tudo. Porque a gente não nasceu sendo especialista em tudo. Ou pelo menos especialista no que a gente queria. Como eu, por exemplo, eu quero muito ser uma bailarina profissional. Para isso eu preciso estudar muito, eu preciso fazer muitas aulas. E eu sei que se eu ficar me comparando ou ficar muito triste porque eu não faço uma boa aula ou porque eu não sou uma bailarina boa o suficiente para participar de uma competição ou boa o suficiente para entrar em uma companhia boa, se eu pensar que eu não sou boa o suficiente para as coisas, se eu tiver essa clareza de pensamento de que eu nasci sem saber nada, isso tira um peso gigante da gente. Isso me faz pensar que existe uma solução, isso me faz ter esperança, me faz pensar de que eu posso sim conseguir realizar esse meu sonho. Então, se bom eu me torno, eu consigo praticar coisas diariamente que vão me levar cada vez mais perto, vão me deixar cada vez mais perto daquela minha realidade que eu quero ter. Eu não quero que você pense apenas na frase, eu quero que você pense além dela, no contexto dela. Independente do que a gente quer, a gente vai conseguir conquistar, a gente vai conseguir chegar lá. Então, pense bem nessa frase, que eu acho que vai ser uma grande amiga sua no seu dia a dia para você desenvolver essa mentalidade de crescimento. Um outro ponto que eu quero trabalhar aqui dentro da autoestima é a questão da autocompaixão. Bom, autocompaixão está muito ligado à compaixão que você tem diante das suas dificuldades, das suas dores e diante das coisas que você passa na sua vida que te deixa frustrada. Eu vejo que existem sim ainda muitas bailarinas que se julgam muito, se cobram muito, se criticam muito. Em questão ali da aula, elas parece que não têm dó de si, elas não enxergam que o corpo tem limite, que
o dia dela, a energia dela é limitada durante o seu dia, ou simplesmente elas não têm essa mentalidade de crescimento, de que aos poucos ela vai se tornando boa, mas não de uma maneira que ela tem que bater em si mesma e se julgar o tempo inteiro, e se autocriticar o tempo inteiro. Eu sei que é comum a gente não gostar às vezes de uma coreografia que a gente fez e dançou de uma maneira que a gente não gostou. Eu sei que é comum a gente se julgar. É comum. Isso ajuda a gente a evoluir, mas se julgar de uma maneira muito extrema, isso é prejudicial para a nossa saúde. Você ter essa autocompaixão ajuda a gente a reduzir isso, faz a gente ter mais crescimento na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, no nosso bem-estar. Isso é de extrema importância, sim, de extrema importância. Então, você procurar praticar essa autocompaixão durante seu dia, isso vai te ajudar muito, muito, muito. Um outro ponto é a gente cuidar do nosso corpo, da nossa mente de uma forma completa. O que eu quero dizer com isso? Primeiramente, com a nossa mente. Eu sei que tá uma sociedade muito ansiosa, as pessoas parece que vão ficando cada dia mais ansiosos. A ansiedade é só uma das partes que são prejudiciais para a nossa mente. A gente ter o zelo pela nossa mente é algo que isso ajuda muito a gente viver de uma forma melhor. A gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa cuidar da nossa mente como um todo. Então, autoestima, autocuidado, autocompaixão, autoconfiança. A gente precisa trabalhar essas questões diariamente na nossa mente. Isso começa da nossa mente. Isso não começa do que as pessoas fazem com a gente. Isso começa da gente. É de dentro para fora. O autocuidado mental é uma questão que a gente precisa trabalhar diariamente para a gente poder estar bem, para a gente poder viver bem. É você analisar, olhar para si mesmo e ver se você tem problemas com autoestima, e ver se você tem essa questão de dependência emocional. Isso não é algo que você trata em casa, tá? Sozinho. Você pode ler livros, você pode ver lives, ler sobre, estudar sobre, mas eu acredito que é uma questão que a gente precisa muito ter profissionais por perto, como os psicólogos. Você fazer esse tratamento vai te ajudar tanto em questão de você conseguir reconhecer as coisas que você precisa mudar em você, as coisas que você precisa melhorar, as coisas que você precisa deixar de lado, as coisas que você precisa acrescentar. Isso vai te abrir um leque, assim, você vai conseguir enxergar coisas que você não conseguia enxergar. Vai te ajudar a melhorar cada vez mais a sua mentalidade, a forma que você pensa, a forma que você age. Como eu disse, começa tudo aqui na nossa cabeça e vai espalhando pelo nosso corpo. Então, tudo que a gente pensa vai gerar uma ação de forma automática. A gente precisa analisar e ter esse zelo, esse cuidado com a nossa mente. A gente precisa prestar bastante atenção nos sinais que o nosso corpo dá. Por exemplo, a gente às vezes está num período de muitos ensaios para poder apresentar, a gente precisa estar com uma performance muito boa, a gente precisa ter uma performance muito boa ali no palco. Então a gente acaba cansando demais, exigindo demais da gente. Prestar bastante atenção no que o nosso corpo precisa de cuidado é de extrema importância. Então a gente trabalha muito com o nosso corpo, então a gente tem que estar com essa consciência, assim, prestando muita atenção no que eu tô sentindo, o que eu não deveria estar sentindo, porque assim, dor no balé é algo comum, mas muita dor no balé não é uma coisa comum, entende? Eu vejo bailarinas romantizando muito essa questão de você sentir dor, de você sangrar o pé e a sapatilha de ponta tá cheia de sangue. Tá, pode até ser bonito em algum contexto, mas não é bonito na vida real, não. Não tem nada de bonito. Você tá com o pé sangrando ou com o tendão todo lascado, joelho todo quebrado, isso não tem nada de bonito, não. Isso não tem nada de legal. Que estética é essa? Você não vai conseguir nem dançar. Então você zelar pelo teu corpo é você prestar atenção nos sinais que ele dá pra você cuidar mais dele. Aí entra a questão de você fazer massagens, entra a questão do fortalecimento, de você treinar além da dança pra você evitar as lesões. Um leque assim de possibilidades, de vantagens que você tem com os treinos. Por favor, preste bastante atenção no teu corpo, preste bastante atenção nas dores que surgem no teu corpo a cada dia que passa. Eu sei que tem dores que são comuns, bailarinos estão sempre com dor.
Sempre. Eu mesmo tô com meus glúteos doendo, porque esses dias eu comecei a ensaiar o meu solo para poder competir. Me dediquei bastante para poder fazer o solo. Eu tô com os glúteos doendo. Isso é normal? Isso é normal, porque eu exigi um pouco mais ali do meu corpo, mas eu não tô com o músculo e todo arrebentado, entende? É bem dessa questão. Aí o que eu fiz? Eu tô com dor, o que eu fiz? Eu fiz um alongamento, fiz uma massagem, e aí conforme vai passando os dias, eu vou prestando atenção para ver o que tá acontecendo. Então é isso que eu quero que você preste atenção, que você comece a praticar no seu dia a dia. Porque existem muitas coisas que englobam, que está relacionado diretamente com a nossa autoconfiança, com a nossa autoestima. E algo que eu acho muito legal é a gente ter mais esse apoio entre as bailarinas. Eu sei que às vezes tem ambientes que são meio esquisitos, que a gente acaba não se sentindo muito bem, mas aos pouquinhos a gente vai criando essa comunidade, esse apoio entre a gente, pra gente poder se cuidar de fato, uma cuidando da outra. E é assim, a sociedade é dessa forma, é um cuidando do outro, não cuidando só da gente, mas cuidando do próximo. Então eu desafio você a, de fato, enfrentar os seus desafios e ver esses desafios como, não como algo ruim de fato, mas como algo que vai te fazer crescer, algo que vai ser bom para o seu crescimento. Existem obstáculos e coisas que acontecem que vão fazer a gente crescer mais. Vai fazer a gente se tornar pessoas melhores, bailarinas melhores. Você colocar na tua mente que você vai estar disposta a enfrentar os seus obstáculos para você poder crescer mais. Isso vai tirar também um peso de você e vai te ajudar a conseguir cada vez mais ter as suas conquistas. Então é você olhar para aquelas situações de fracasso ou de rejeição ali dentro da dança que aconteceram com você como uma forma de você melhorar a sua autoestima e a sua autoconfiança. Vamos dar um exemplo na questão de competição. Ano passado eu fui competir, foi uma competição que eu realmente tive um contato ali com as pessoas, e aí eu pude ver como é que era aquele ambiente, eu pude perceber as pessoas. O meu grupo levou em cerca de 5 coreografias e apenas uma teve uma premiação, e foi uma premiação de segundo ou terceiro lugar, não me lembro muito. Você consegue ver que nós fomos rejeitados em questão de nós não conseguimos ter uma classificação em todas as coreografias, isso foi em uma, não foi nem a metade das coreografias, foi em uma coreografia. Nem o meu solo ele não foi classificado, mas eu também não fiquei triste, porque eu amei ouvir o que os jurados me disseram, eu amei ouvir, prestar atenção naquilo que eles me falaram que eu poderia melhorar, naquilo que eu poderia fazer melhor. Eu tô ali para criar experiência, para poder ver o que os jurados vão falar de mim, dos meus colegas, do grupo no geral. Então, assim, isso não me abalou ao ponto de não querer participar mais de nenhuma competição. Até porque eu vou participar da mesma competição agora e eu vou fazer também como solo, eu vou levar outro solo. E eu tô melhorando a cada dia, eu tô fazendo de tudo para ir da melhor forma, com a melhor performance. Esse é um exemplo que eu posso dar para você em questão de rejeição e fracasso, né? Para você olhar as coisas com outros olhos, com outras oportunidades. Então, para finalizar aqui o vídeo, eu quero deixar bem claro o quão é importante a gente ter o apoio de profissionais, de psicólogos, terapeutas, de fisioterapeutas, de educadores físicos, da sua professora de balé, do seu professor. É muito importante a gente ter esse apoio para a gente poder melhorar a cada dia, porque sem eles a gente não consegue fazer nada. Um bailarino sem um fisioterapeuta não é nada, porque, por exemplo, se ele tiver uma lesão ali, ele vai precisar do fisioterapeuta para poder recuperar o seu corpo. Um bailarino sem um educador físico, ele não é nada, porque sem o educador físico, ele não consegue fortalecer o seu corpo para evitar aquela possível lesão. Um bailarino sem o seu professor de balé, ele também não é nada, porque sem o professor de balé ele não vai conseguir melhorar a sua técnica. E entre outros, psicólogos, terapeutas, como é que você vai melhorar a sua mente para você ser um bailarino profissional completo, tanto de corpo quanto de mente? Porque a gente precisa trabalhar a nossa mente e o nosso corpo. Fique bem atento com essas coisas, preste bem atenção. Isso vai fazer você ser um bailarino muito melhor, um bailarino muito completo. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que eu tenha ajudado alguém, que alguém tenha se identificado com alguma coisa. Eu espero que você absorva esse conteúdo, analise e coloque em prática, para você conseguir cada vez mais melhorar a sua autoestima e a sua autoconfiança. É isso, meu povo. Um beijo e até o próximo vídeo.